Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Vou fazer aqui uma leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura que vou fazer é essa aqui, ó. Caridade com os criminosos. Elizabeth de França. Harvard, 1862. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais responsáveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão. E a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis. E lhes será pedido menos do que vós. Que é onde fala no Evangelho, aquele que mais é dado, mais será cobrado, né? Não julguei, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado, ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis, sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, Deus de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as companhias não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime em todas as coisas para com os vossos próximos, com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas, e que a palavra de amor e de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei do Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferentes entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós, para vos servir de ensinamento. Brevemente,
Quando os homens forem levados à prática da verdadeira lei de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários. E todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso e um miserável: deve ser estripado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo? Considerá-lo como um doente muito necessitado e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade, fazer o mesmo, mas pelos mesmos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração. Se orardes com fé, e vosso próximo como o melhor dentre os homens, sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Então, essa foi a leitura de uma reflexão, tá? Para vocês fazerem a reflexão aí junto comigo, tá? Comenta nos comentários, se vocês acharam, fala nos comentários, né? Mas eu vou fazer aqui uma pergunta, vocês me respondam ela depois nos comentários do vídeo, tá? Ó, um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve se expor à própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvar? É uma pergunta. O que vocês acham? Me fala aí nos comentários. Mas eu vou continuar a leitura. Vou falar aqui, ó. Lamennais, Paris, 1862. Então, nessa questão, ela fala isso. Esta é uma questão bastante grave, o que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral. Desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor, a abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade. Uma palavra a um malfeitor, credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado. E talvez toda a sua vida passada. Por que pensar nisso? Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida,
O homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ele se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vos que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então esse homem que teria morrido injuriado-vos, talvez se atire nos vossos braços. E entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. A palavra do Senhor Jesus Cristo é uma palavra viva, como a palavra de vida, a Bíblia. Céus e terra passarão, os tempos são outros, mas o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus de Abraão, de Jacó, de Davi. Os tempos são outros, mas o Deus é o mesmo. Pessoal, deixa no comentário aí o que você achou dessa leitura, o que é que eu tenho que melhorar. Volta lá na pergunta que eu fiz, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos fortaleça, nos dê força, fé, coragem, bom ânimo. Toda honra e toda glória para Deus. Podemos sim ter os bons espíritos a nos ajudar, a nos ajudar de alguma forma. Mas, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, somente Deus, nosso Pai, nosso Criador. Fiquem com Deus e até a próxima, tá?